com o mesmo analista. E aí, Peirce, alemão, só que de descendência judia, ele estava se preparando para se tornar analista. Ele teve que sair da Alemanha, porque senão, né, veio o nazismo, ele seria morto. E aí ele fugiu para a Holanda, e lá ele interrompeu esse processo. E aí, passado um tempo, ele volta para a Alemanha, termina sua formação, se torna psicanalista, tá? E vai para a África. Então, lá ele desenvolve por muitos anos a psicanálise como psicanalista, ele é visto, ele é reconhecido, ele tem reconhecimento financeiro com a psicanálise, e nesse tempo todo que ele esteve atuando como psicanalista, ele começou a fazer alguns questionamentos, né? Tanto do método utilizado por Freud, como fazendo algumas considerações, né? Ele era um ser que ficava se perguntando e se questionando. Até que teve um evento em Viena e ele fez uma releitura, né? E algumas críticas desse método de Freud. E lá rolou um trelelê entre os dois, né? Rolou uma saia justa, bem dizer assim. E o Fritz, que já tinha muitas perguntas, já tinha muitas críticas e questionamentos, resolveu romper, né, com Freud, rompe com ele, e aí ele vai para o Canadá e depois ele vai parar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele conhece uma outra turma, né, de psicólogos, de pesquisadores, tá? A gente até chama assim a terceira força da psicologia, né, que eram profissionais humanistas, e aí eles vão estudar e pesquisar, e aí vem a Gestalt terapia, né? Por favor, passa para o próximo slide para mim, Denis. Então, e aí ele passa a entender o ser humano, né, numa perspectiva unificadora. E ele fala que nós somos seres bio-sócio-espiritual, né? Bio-psico-sócio-espiritual, né? Nós somos um todo. Então, a Gestalt terapia, ela bebe de muitas filosofias, né? Ela bebe de muitas outras teorias que dão sustentação e que estavam, né, crescendo nessa época. E aí ela vai desenvolvendo o seu próprio método e as suas técnicas, né? Então, a Gestalt terapia, diferente das outras abordagens, ela dá muita atenção ao como, né? Porque para nós Gestalt terapeutas, o como, ele é mobilizador de mudança. Ele é uma maneira que a gente consegue fazer o nosso cliente entrar em contato. Tanto que a Gestalt terapia, por muitos, é visto como uma terapia do contato, né? Do que a gente ficar pesquisando ou tentando interpretar e trazer os porquês. E aí, a Gestalt terapeuta também fala que o indivíduo, ele é responsável pelas suas escolhas e pelas suas evitações. Isso, todos esses pilares que eu falei para vocês, muito tem a ver, né, com essas bases filosóficas que a Gestalt, né, ela trabalha. Próximo slide, por favor. Então, nós temos de base a fenomenologia, né? A fenomenologia, ela é um método de pensamento, né, enquanto o existencialismo é uma filosofia. Então, a Gestalt terapia, ela trabalha com um método que a gente chama fenomenológico, né? Que é um método investigativo do fenômeno. Ai, Alessandra, mas o que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo que se mostra por si mesmo. Então, dentro do setting terapêutico, o que é o fenômeno? O fenômeno é o discurso, né, que o seu cliente traz, mais as percepções que você tem dele. Então, vou dar um exemplo prático. Você está numa sessão, aí o seu cliente chega, e aí ele começa com um bater de pés, um gesticular as mãos, e aí você pergunta para ele,
E aí, como você passou essa semana? Como você está? Ah, eu estou bem, não estou ótimo, estou bem. E aí, qual que é o fenômeno que está se apresentando, além do discurso dele? Você está percebendo que a mão dele não para, o pé não para de bater. Então, o que, que você vai fazer? Você vai descrever e vai falar para ele: olha, nossa, você está me dizendo que você está bem, mas eu percebo as suas mãos se movimentando, eu percebo os seus pés batendo. Como é isso para você? E aí ele vai trazer. Então, isso que eu falo, quando a gente fala de fenômeno, é isso, é o que o cliente apresenta naquele momento. E aí tem essa frase: faz-se, portanto, necessário ir às coisas mesmas para que se conheça qualquer fenômeno. Quando a gente fala ir às coisas mesmas, eu costumo dizer assim, que não tem ninguém que sabe mais sobre o seu cliente do que ele mesmo. Então, ir às coisas mesmas é isso, é perguntar para ele como é aquilo para ele, como ele vivencia aquilo, como ele descreve, né? E aí ele vai te dando notícias dele mesmo. E aí é importante que nesse processo, gente, a gente tenha uma postura fenomenológica, né? Então, que ela se difere muito do método interpretativo. Na fenomenologia, na Gestalt terapia, a gente não interpreta o nosso cliente, né? A gente faz o que nós, Gestalt terapeutas, chamamos de EPOQ, que é a redução fenomenológica, ou seja, tudo aquilo que eu acredito, todos os meus valores, todos os meus a priori, eu ponho lá atrás. Eu ponho suspenso para que eu tenha abertura para entender e acolher o meu cliente naquilo que ele vivencia. Entende? Então, por exemplo, se um cliente chega para mim com depressão e eu, enquanto terapeuta, já tive depressão, a minha depressão será diferente da depressão do meu cliente, né? Pelos motivos de história de vida, por suas vivências, por tantos outros, eu não posso pensar que, eu tive depressão, então eu sei o que é uma depressão. Né? Eu sei o que ele está sentindo. Não, eu não sei o que ele está sentindo. Porque depressão, para mim, pode ser sentida e vivenciada muito diferente da depressão no meu cliente. Então, por isso que é importante a gente fazer a EPOQ, deixar os nossos conceitos, né, lá atrás, guardadinhos no bolso, tá? Para que o nosso cliente também se mostre. E aí eu gosto de falar assim, que toda objetividade ela é subjetividade, tá? Então, essa lapiseira aqui, para mim, ela pode ter um sentido e um significado, mas para o outro, ela pode ter um outro sentido e um outro significado, tá bom? Pode passar, por favor. Eu tenho o existencialismo, que é uma outra base filosófica da Gestalt, né? Que Russell fala sobre a questão da liberdade. Nós, seres humanos, somos ontologicamente livres, nascemos livres, né? Liberdade não é algo que o homem tem, é algo que ele simplesmente é. E ser livre, portanto, é sermos responsáveis pelas nossas escolhas. O tempo todo a gente está escolhendo. E até o não fazer nada, eu gosto de falar que é uma escolha. Quando você fala, né? Quando o seu cliente traz algo e fala, não, eu com relação a isso, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha. Então, até o ato de não fazer nada, ainda assim, é uma escolha. E o existencialismo, né? Ele vem para rejeitar o positivismo, né? Que era a ciência da época positivista, de Auguste Comte, né? O determinismo e o materialismo. Então, Russell fala que a psicologia ela não é como as outras ciências, ela requer um método próprio, que é um método fenomenológico, né? Então, ele traz esses conceitos de ser no mundo, modos de existência, liberdade, responsabilidade,
vir a ser, transcendência, espacialidade, temporalidade e muitos outros. Então, para quem se interessa, né, pela Gestalt terapia, tem simpatia por essa abordagem, eu falo que é imprescindível que a gente conheça, né, entenda as bases filosóficas. É fácil? Não, não é, né? Porque é filosofia, né? São questões voltadas mesmo para a existência. Então, requer estudo, requer conhecimento para que a gente consiga aplicar isso dentro da nossa prática. Pode passar. E aí, nós temos o humanismo. O humanismo, ele fala que o homem é um ser de possibilidades, né? É como se ele chamasse, para que nos convidasse a sair daquele olhar da doença, né? Do determinismo, de um diagnóstico e dizer assim, vamos falar, gente, das potencialidades desse homem, né? Não vamos fixar, ele é isso, ele é neurótico, ele é psicótico, ele é isso, mas vamos olhar para as potencialidades e para as possibilidades que esse homem tem. Então, o humanismo, ele quer chamar a nossa atenção com isso, e ele fala, o homem como um ser que não é, mas está sendo. Justamente por isso, porque ele acredita na mudança, ele acredita que o homem ele pode seguir outras possibilidades e outros caminhos. Pode dar sequência. Eu estou falando, gente, das bases que norteiam, tá? E aí vem a psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt, ou Gestalt teoria, gente, ela é diferente da Gestalt terapia, tá? A Gestalt terapia, só para vocês entenderem, ela é aplicada ao contexto clínico. Já a psicologia da Gestalt, ou Gestalt teoria, eram psicólogos, tá, que estudavam e que pesquisavam questões sobre percepção, sobre o funcionamento, né, psíquico. Então, é algo mais voltado para a pesquisa, para já a Gestalt teoria, foram todas essas questões que foram descobertas, a gente trouxe aplicando na prática clínica. E aí vem a psicologia da Gestalt, né, Gestalt teoria. Eu não falei para vocês que Gestalt significa forma, significa contorno, ela não tem uma descrição da palavra em si, ela não tem uma tradução, é uma palavra alemã, mas que dá a entender que significa forma, que tem um sentido, né, de forma, de contorno. E aí a psicologia da Gestalt, ela vem dizer que o todo é diferente da soma das suas partes. Ah, mas como que é isso? O todo é diferente da soma das partes. Pode passar, por favor? Então, gente, quando eu olho para essa imagem da minha esquerda, o que eu vejo? Eu vejo peças, né, de um automóvel. Eu vejo um para-choque, eu vejo um pneu, eu vejo uma porta, eu vejo um assento, né, um banco. Eu não vejo um carro. Mesmo que eu some todas as partes desse automóvel ali, deixe todas as partes, ainda assim não vai ser um carro. Entende? Então, o todo é diferente da soma das partes, tá? Pode passar. E aí, eles começaram a pesquisar os mecanismos fisiológicos e psicológicos da relação organismo e meio. E todo o campo perceptivo se diferencia em um fundo, em uma forma ou figura. Não se pode distinguir a figura sem um fundo. A Gestalt se interessa por ambos, sobretudo por sua inter-relação. Então, o estudo dessa percepção, né, figura e fundo, e para nós, Gestalt terapeutas, uma figura não existe sem um fundo, não tem como uma figura existir se não tiver um fundo, é justamente porque a gente é o tempo todo em relação, tá? A gente está em relação. E aí, essa questão de figura e fundo, ela vem evidenciar
a maneira como um organismo seleciona aquilo que para ele é de necessidade. Então, se eu perguntar para alguns de vocês, o que vocês estão vendo? Alguns vão me dizer, eu estou vendo o rosto de uma moça. Outros vão me dizer, não, eu estou vendo flores, ele tem flores, tem uma folha subindo, tem uma borboleta que né, ali em cima da flor. E aí, cada organismo vai selecionar a figura que para ele é necessária. Vou dar um exemplo, então, prático. Então, se eu, Alessandra, estou com sede, e aí alguém pega um copo com água e coloca na frente ali dos pratos que eu adoro macarronada, coisas que eu amo comer, o que vai ser figura para mim se eu estou com sede? O copo com água. Então, a figura para mim nesse momento, nesse fundo, é a água. Então, eu tomo a água, né? Eu identifico minha necessidade, eu tomo a água, eu atendo a minha necessidade, eu fecho essa gestalt para que outras gestalts apareçam. Então, os psicólogos, né, os psicólogos que estudaram a psicologia da Gestalt, a gente pôde fazer essa analogia, entendeu? Esse paralelismo, na verdade. Pode passar o próximo slide. E aí, gente, no meio disso tudo, a gente encontra um Kurt Lewin que vem falar da teoria de campo. E eu preciso falar da teoria de campo para vocês, por quê? Porque se a Gestalt terapia é uma terapia de contato e o contato se dá no campo, então eu preciso que vocês entendam como que é esse campo, tá? Então, o campo é a totalidade, tá, do indivíduo. E ele é formado pelo mundo físico, tá? Que é o não psicológico, e pelo meu espaço vital, que é o meu meio psicológico, mas eu, pessoa. Esse é o meu espaço vital, né? É a pessoa física, mais o meu meio psicológico, que está em interação com esse meio não psicológico, fazendo o meu campo. Então, campo é função, tá? O comportamento é a função da pessoa e do meio psicológico. E aí é no espaço vital onde o comportamento acontece. Eu não sei se eu fui clara. Então, vamos lá. Campo é a totalidade dos fatos, tá? Onde eu tenho o mundo físico, ok? E o meu espaço vital. Entendeu? O meu espaço vital é constituído do meu meio psicológico e de mim, pessoa, ok? De mim, pessoa, então é o meu espaço vital. Essa relação entre o campo, né? O mundo físico e o meu espaço vital, ela é permeada por como se fosse uma membrana bem fininha, na qual eu sofro influências e sou influenciada por ele. Entendeu? Pode passar o próximo slide. Então, o espaço vital, gente, é o universo do psicológico. O que o cliente vai trazer para você, tá? É o seu espaço vital, é o que acontece no seu meio psicológico, tá? É o universo do psicólogo, é toda a realidade psicológica, contém a totalidade dos fatos possíveis, capaz de determinar o comportamento do indivíduo. Ok? Ok. E aí, o que eu falei, entre esse espaço vital e o mundo exterior, existe uma permeabilidade, é como se fosse, né, uma membrana, uma tela permeável na qual eu influencio o outro e o mundo e sou influenciada por esse outro e pelo mundo. Entendeu? E aí a gente tem uma noção de campo, né? Então a gente tem que entender o nosso cliente
dentro dessa noção de campo, nele como um todo. Pode passar. E aí veio Kurt Goldstein, né, que foi um dos estudiosos que contribuiu muito para a Gestalt terapia. Ele vem desenvolver a teoria organísmica e o conceito, gente, de ajustamentos criativos. Então, ele fala que nós precisamos pensar no nosso organismo como um todo. Uma parte afeta o todo, né? Ele diz que uma parte afeta o todo. Se uma parte... pode passar para o próximo, por gentileza. E aí, ele traz esse conceito, se uma parte afeta o todo, e a gente tem que ser visto como, né, esse todo, a gente precisa estar sempre fazendo homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio, né, um processo de equilíbrio. Então, aí para que a gente se regule, se autorregule, tá? A gente faz ajustamentos para que a gente consiga satisfazer. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu tô com fome. Então, se eu tô em casa e tenho na minha geladeira um presunto, eu tenho no meu armário um macarrão, eu tenho lá condições de fazer uma macarronada, eu me sinto a fome, eu me ajusto, né? Então, qual foi meu ajustamento criativo para matar a minha fome? Foi fazer o macarrão, né? E atingir a homeostase, o equilíbrio. Se eu estou num lugar, na rua, no escritório, né? Eu vou precisar me ajustar, e aí eu penso, gente, não, eu vou pedir comida por um aplicativo. Aí eu vou lá, peço pelo aplicativo, então eu me ajustei, tá? Eu me ajustei criativamente para atender a necessidade do meu organismo e atingir essa homeostase. E aí eu tenho a possibilidade de fechar a minha gestalt, no qual ela recua, e uma nova gestalt, uma nova figura, uma nova necessidade, ela vai aparecer, sempre relacionada a um fundo na busca de ser satisfeita, tá? Pode passar para frente. Então, ajustamento criativo é o que eu falei, é um processo que leva as necessidades do organismo a estímulos do ambiente a interagirem. Então, eu pego os meus recursos internos, percebo quais recursos o meio me oferece e aí eu me ajusto. Então, igual eu falei, se eu estou em casa, os recursos do meio, eu tinha como fazer um macarrão, eu fiz um macarrão. Eu estou no escritório, na faculdade, eu me ajusto, eu vejo os meus recursos internos, e aí eu olho para o meio, os recursos do meio, e eu me ajusto para atender a minha necessidade. E isso, gente, funciona com o nosso psiquismo também, tá? E aí, nem sempre esse ajustamento leva ao crescimento, porque a gente vai falar agora desses ajustamentos criativos disfuncionais. Porque, na verdade, o que vão chegar para vocês em consultório são funcionamentos adoecidos. Ninguém vai para terapia para falar de coisas boas, para falar do sucesso que está tendo, para falar que está feliz, né? Então, a gente vai se deparar com esses bloqueios de contato. Outro ponto que eu gostaria de falar, e eu não sei se eu deixei passar, é que o contato, gente, ele acontece no campo, tá? Nessa fronteira, naquela impermeabilidade, né, do eu e do não eu. Ali acontece o contato. Pode passar para frente? Né? E aí, é o lugar de encontro das diferenças, não como algo que determina o lugar. Então, nesse lugar, eu faço, onde é as minhas fronteiras, é que o contato acontece. Então, somos constituídos de um campo com fronteiras e contornos. O campo mais importante é o nosso corpo físico e psíquico, que constitui nosso espaço vital, síntese e reflexo da nossa totalidade, né? Falei disso já na teoria de campo. E aí, existem vários níveis de contato. O contato que eu faço comigo mesma,
o contato que eu faço com o outro, e o contato que eu faço com o mundo, e o mundo conosco. Então, são esses níveis de contato. Pode passar para frente. E aí, eu preciso também esclarecer para vocês, para a gente falar de bloqueios no contato, né, contatos disfuncionais, é importante que o terapeuta ele saiba o que é saúde e doença nessa perspectiva. Porque, assim, nós não usamos essa máxima, né, de saúde é o contrário de doença. Ou eu tô saudável, ou eu tô doente, tá? Nós, da Gestalt terapia, da Gestalt terapia, a gente vê o sintoma como algo positivo, né? É o seu organismo dando notícias para você de como ele está, de como você está. E aí, ele é o porta-voz da totalidade. Então, assim, é através do sintoma é que a gente vai, né, detalhar e fazer a nossa investigação fenomenológica. E assim, nós, da Gestalt terapia, a gente não fica tão preso ao sintoma, porque descrição de sintoma nós já temos no nosso CID-10, nós já temos no nosso DSM-5, né? Falando, né, dos transtornos, falando, né, quais são os sintomas, a gente não se... É claro que a gente se situa e se norteia. O sintoma para a gente é uma informação, né, mais ou menos, a gente se norteia do que está acontecendo com o nosso cliente. Mas o mais importante para nós, dentro do setting terapêutico, é verificar com o cliente onde que isso como que isso começou, né? Quando você começou a se sentir assim, a gente precisa saber o que causou e o que está mantendo esse sintoma, para a gente poder entender qual o sentido desse sintoma no paciente, no cliente. Tá, gente, eu fico nessa briga, né, de paciente, cliente, mas a gente precisa entender qual que é o sentido desse sintoma, né, o que está mantendo. E aí, uma vez eu assisti a aula com a Marisete, ela é fenomenal, gente, ela é maravilhosa, e ela fala assim, que a gente não pode tentar arrancar o sintoma do cliente, porque às vezes o sintoma é a única coisa que mantém aquele cliente vivo. Porque se eu não encontro recurso em mim, não encontro recurso no meio, eu faço aquele sintoma. E é naquele sintoma que eu continuo existindo. E aí, se a gente tira isso, né, fica muito mais difícil para esse cliente do que ele com o sintoma. Então, a gente tem que entender o significado desse sintoma, né? E aí, a Gestalt, qual que é o objetivo maior dela? É a awareness. A awareness, para nós, é um significado que quer dizer consciência. Mas é uma consciência, gente, que vai muito além disso. É ter consciência de algo, é como se fosse um dar-se conta de uma forma que eu não consigo mais ser como eu era antes. Entende? Então, é muito mais do que ter consciência. Estar consciente é um dar-se conta mesmo de como eu estou, né, de como eu funciono, para que eu olhe para aquilo e fale, nossa, não dá para ser assim mais, tá? Então, a gente busca awareness e aí investigar esses sintomas na sua totalidade é trazer para o paciente também a awareness, é trazer para o paciente também consciência, né, daquilo ali. Pode passar, por gentileza. E aí a gente vem trazer, né, distúrbios da fronteira do contato, ou distúrbios no contato. Alguns autores, né, da Gestalt gostam de falar de mecanismos neuróticos. Então, mas basicamente é como se fosse bloqueios de contato, né? Bloqueios de contato. Então, quando essa fronteira entre eu, o self e o outro, self aquilo que me caracteriza, tá?
entre eu e o outro, ele perde a permeabilidade e a nitidez, ele simplesmente desaparece, tá? Então, eu não consigo mais diferenciar quem sou eu do outro. E aí, muito provavelmente, eu não vou conseguir ter awareness, ter consciência, porque se eu não sei o que é meu, o que é do outro, eu não vou saber distinguir qual que é a minha necessidade, tá? Então, existem bloqueios e vocês vão encontrar muito isso na prática clínica de vocês. E nós, enquanto gestalt terapeutas, precisamos identificar isso para que a gente consiga fazer um manejo com o nosso cliente, tá? E aí tem uma frase de Peirce que eu gosto muito também. Ele fala assim que nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia. E aí a gente vai falar disso agora. Pode passar. Eu trouxe para vocês o ciclo gestáltico de experiência ou de contato do Joseph Zinker. Ele morou muitos anos em Nova York, né? Ele teve muitas contribuições para a Gestalt terapia, para a formação da Gestalt terapia. Aqui no Brasil, eu vou mostrar para vocês, nós temos, cadê o livrinho? Nós temos um expoente muito importante que fala, né, sobre os bloqueios de contato, que é o Jorge Ponciano, aqui está o livrinho, não sei se vocês estão vendo. Então, ele vem trazer, mas ele traz um ciclo um pouquinho mais complexo. Então, eu trouxe para vocês do Zinker, que é mais simples da gente entender e de eu mostrar para vocês. Então, o Zinker, ele traz o seguinte: tem-se a necessidade, né? Aí a gente tem a sensação dessa necessidade, a gente consegue identificar através dos nossos sentidos. A gente depois vai ter a awareness, eu tô falando de todo o processo, tá, gente? A awareness, ou seja, a percepção dessa necessidade. Então, eu sinto a minha necessidade, eu tenho a percepção e a consciência dessa necessidade, eu mobilizo a minha energia, e aí eu vou para o meio, né? Eu tenho ação, vou para o meio, faço contato e satisfaço a minha necessidade. Para o Zinker, ele fala que o contato se dá dessa forma. E todo esse processo, ele pode ter problemas, ele pode ser interrompido, pode haver interrupções e satisfação não ser alcançada. E aí, nós, gestalt terapeutas, falamos que fica uma gestalt aberta, inacabada, né? Causando aí desequilíbrio. Pode passar. E aí, eu trago para vocês a dessensibilização. Então, o que é dessensibilização? Dessensibilização é quando eu me anestesio das minhas sensações. Então, eu não consigo entrar em contato com as minhas próprias emoções, né? Eu não consigo codificar as minhas emoções. Às vezes, eu até sei que eu tô triste, ou sei que eu tô feliz, mas eu não consigo expressar as minhas emoções. E tem gente que vive a vida inteira dessensibilizado, gente. Olha, bota razão, 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 e não entro em contato com as minhas emoções. E aí eu paro lá naquele início do ciclo do Zinker. Eu vou lá, tem a retração, vem a necessidade, aí vem a sensação, eu já corto ali. Tá? Então, não consegue compreender suas necessidades, geralmente tem um contato precário com as suas emoções. Principal bloqueio é na sensação, tende a ficar com gestaltes abertas, pois sequer sabem que elas existem. Então, é aquele paciente que você pergunta como ele está e fala, não sei, não, o que você está sentindo? Não, nada. Então, ele está anestesiado. E aí, gente, a gente tem que ter muita cautela, porque uma dessensibilização, ela não acontece de um dia para a noite, tá? E por alguma razão,
esse indivíduo, ele dessensibilizou. Ou seja, por eu não ter meus recursos internos para lidar com as minhas emoções, eu não dou conta de lidar com as minhas emoções, eu dessensibilizo. Então, a gente tem que ir devagar, tá? A gente primeiro tem que dar um autossuporte para esse paciente, para depois fazer com que ele entre em contato com as emoções dele. Existe dessensibilização saudável? Existe. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu perco um ente querido, e aí eu sou o único responsável, me deram essa tarefa, olha, você vai se responsabilizar por toda a papelada do velório, né? A gente tá passando a bola para você, né, para você resolver. Nesse momento, o que que eu faço? Lá tá todo mundo chorando, todo mundo, né, triste. Eu dessensibilizo e aí eu vou pro racional. Aí eu vou, resolvo a papelada, resolvo as coisas do enterro, do velório, etc. Resolvido tudo, eu volto, entro em contato com os meus sentimentos e sensibilizo de novo, tá? Então, o que só se torna adoecido quando eu me fixo num só jeito de funcionar. Então, que eu só fico dessensibilizado para tudo, tá? Então, o que é saúde? Saúde é a gente dar conta de responder ao que o meio me solicita. Ora, ele me solicita, né, sensibilização, ora, ele me solicita dessensibilização. E aí eu dar conta de fluir nesses dois modos. Pode passar para o próximo, por gentileza. E aí, eu tenho a deflexão. A deflexão, gente, vocês vão perceber quando vocês tiverem aquele paciente que chega para você e ele só fala do outro. Só fala do outro, só fala do outro. Ai, minha irmã, meu periquito, meu papagaio, minha avó, meu tio. E ele não fala dele. Ele não fala dele. Né? Ele tem um contato superficial e vago com a necessidade e com o meio. Então, ele fala do outro, ele só fala do outro. E aí, ele não consegue perceber, ter a percepção da sua necessidade. Então, eu retraio, tenho a sensação da minha necessidade, mas eu não consigo percebê-la, tá? Porque eu não faço contato comigo. Eu não faço contato comigo, então eu nem sei o que eu quero. E aí, é aquele paciente, ou cliente, que muitas vezes falta 5 minutos para a sessão acabar, ele tá lá falando da avó, do irmão, da mãe, quando falta 5 minutos, ele fala assim, eu queria te falar uma coisa. Aí você, né, fala. Não, então, sabe aquele, eu tô pensando nisso e nisso e nisso. Só que aí já tá no final da sessão, você ali trabalha aquilo ali, os 5 minutos que te resta, e aí quando chega na sessão seguinte, ele já nem toca mais nesse assunto. Aí ele volta a falar do irmão, do pai, da mãe. E aí, qual que é o nosso papel enquanto terapeuta? É fazer com que ele entre em contato com ele, só que não é de uma maneira, pode clicar mais uma vez, Denis, por gentileza? Só que não é de uma maneira impositiva, tá? De uma maneira que ele não dê conta, porque a gente tem que entender que se ele falou dele nos últimos 5 minutos da sessão, é o tempo que ele dava conta de entrar em contato com ele. Pode ser que na próxima sessão ele venha dizer das suas necessidades 15 minutos antes. Então, é o tempo que ele dá conta de entrar em contato com ele e a gente não pode forçar isso. É claro que eu não vou passar o processo todo do cliente deixando ele defletir. Ainda mais se o terapeuta for deflexivo também, aí o cliente fala uma coisa, o terapeuta fala outra e no frigir dos ovos ninguém falou nada com nada. Não é isso. Mas é sinalizar, né? Você pode, quando ele tá lá falando, porque meu pai gosta disso e tal, você pode perguntar, e você? O que você gosta? Tá? Se ele defletir, é porque ele ainda não está preparado. Aí você vai sinalizando, olha, no final da sessão você pode trazer, olha, eu percebo, né? Eu percebi nessa sessão
o quão você tem dificuldade de falar sobre você. Como é isso para você? E aí a gente vai, aos poucos, fazendo com que ele entre em contato com ele mesmo. Para quê? Para que ele tenha consciência da sua própria necessidade, tá? Pode passar para o próximo. Nós temos também um bloqueio que a gente chama de introjeção, né? Então, o introjetor é aquele que pega tudo do outro, ele não assimila, ele engole e não assimila. Ele tem a retração, ele tem a sensação, tem a awareness, tá? Ele até nomeia a sua necessidade, aí ele mobiliza energia, mas na hora que ele vai para o meio para satisfazer a sua necessidade, ele vai e satisfaz a do outro. Ele fala, nossa, olha ali, a necessidade do outro tá ali, vem cá que eu vou satisfazer essa sua necessidade, tá? Então, ele está constantemente, gente, atendendo a necessidade do outro. Então, ele é aquele tipo de cliente que ele está o tempo todo com um monte de gestaltes inacabadas, com um monte de gestaltes abertas, tá? Então, é aquela pessoa que tenta o tempo todo agradar, é aquela pessoa que morre de medo de incomodar, porque ela acha que se ela solicitar do meio, se ela for atender a sua necessidade, ela vai estar incomodando. Então, ela também se retira com muita facilidade, justamente por esse medo de estar incomodando, né? Então, ela vai só resolvendo a necessidade do outro e a dela vai ficando em aberto. E aí, o bloqueio dela é na mobilização, ela se mobiliza, mas na hora dela ir para o meio fazer a ação, ela ela atendendo a necessidade do outro. Então, é comum, tá? Em muitos pacientes com depressão. E isso gera também muita ansiedade. Então, a gente tem que entender que o introjetor, ele vai acumulando introjetos que não são dele. Muitas vezes, crenças das quais ele não acredita e ele acaba se comportando da maneira que o outro diz para atender a necessidade do outro. E aí, nós, enquanto terapeutas, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de cliente. Por quê? Porque ele vai ser, como ele quer agradar, ele quer atender a necessidade do outro, tá? O que ele vai fazer? Ele, muito provavelmente, dependendo de como você se colocar e fizer a sua intervenção, muito provavelmente, na outra sessão, ele vai chegar e falar assim, oh, nossa, Alessandra, sabe aquele negócio que a gente falou na sessão passada? Sei. Então, eu fiz do jeitinho que você falou. Então, ele não vai resolver a necessidade por ele vai resolver a necessidade dele, porque você, de alguma maneira, deu a entender o que você acredita, ou o que você faria, e aí ele vai fazer para atender a sua necessidade, tá? Pode apertar mais um Enter. Então, a gente tem que ter muita cautela e ir mostrando para esse cliente que existem outras possibilidades, tá? Que ele pode sim atender as suas necessidades, porque eles têm uma crença muito enrijecida de que eu vou incomodar, eu estou incomodando. Então, é tentar olhar junto com o seu cliente para outros lugares, no sentido de que, olha, você pode fazer isso, e, no entanto, será mesmo que existirá esse incômodo? Enfim, trabalhando as necessidades dele para que ele, em vez de atender a do outro, conseguir distinguir o que é meu, o que é do outro, e que eu não preciso estar o tempo todo atendendo a necessidade do outro, tá? Pode passar. Eu tenho também, nós temos o bloqueio que a gente chama de projeção, né? E esse tipo de bloqueio é aquele cliente que ele consegue, faz a retração, consegue ter a sensação, ele consegue ver a sua necessidade, ele tem consciência
necessidade, ele nomeia essa necessidade, ele vai, mobiliza a energia, mas quando ele tem que ir para o meio, para a ação, ele exige que o outro faça por ele, tá? É aquela pessoa que está com fome, identifica que está com fome, percebe a sua necessidade, mas aí ela grita: Fulano, faz uma comida aí para mim, faz uma comida aí para mim. Então, ele exige do meio que o outro faça por ele. Ele não se responsabiliza. Então, é aquele cliente que a culpa é sempre de alguém, tá? A culpa é de alguém, ele não se responsabiliza. E aí, quando ele está lá na ação, em vez dele agir, ou ele exige que o outro faça por ele, tá? Ele manipula o meio para agir por ele. Pode apertar mais um Enter, Denis, por gentileza? Então, esse manejo, a gente tem que ter muita paciência, tá? E muito cuidado, porque se ele é projetor, muito provavelmente ele também vai projetar em você. Ele vai querer que você faça coisas por ele, né? Que você diga para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não alimentar as projeções, tá? E aí ele até coloca uma certa agressividade para a gente também frustrar, né, esse paciente na tentativa de manipular, tá? Né, para que ele obtenha suas necessidades. Então, também mostrar para esse cliente, né, que não necessariamente é o outro que precisa fazer por ele, né? Não necessariamente o que está acontecendo é culpa do outro. E olhar para a ação dele, onde que ele, né, o que ele deixou de fazer, o que ele deixou de olhar. Então, a gente vai por esse caminho. Pode proflexão. E eu esqueci, gente, de falar para vocês, eu falei só da dessensibilização, mas eu vou parar, vou voltar um pouquinho. Lá na introjeção, a gente também tem introjetos que são saudáveis, como, por exemplo, a gente introjeta senso moral, a gente introjeta desde pequeno, olha, se você só vai tirar nota boa se você estudar, estuda que você vai tirar nota boa. Então, existem introjetos que também são saudáveis, tá? Assim como a deflexão. Na deflexão, que a pessoa faz pouco contato, existe também a deflexão saudável, tá? No sentido de que existe tanta projeção no mundo, e aí a pessoa, existe um momento no qual ela precisa defletir, no sentido de que eu não pego o que é do outro, eu não pego o que o outro projeta em mim, então eu deflito. Eu não sei se vocês conhecem a Karina Mitsu, que fala muito sobre suicídio. E aí ficou mudo, gente? Eu tô vendo uma colega dizer que ficou mudo. E aí ela fala assim, é como se fosse um touro, né? O touro vem e você dá um olé, você deflete, né? Então, existe, sim, a deflexão saudável, né? Então, assim, eu fui esquecendo de dizer também os mecanismos saudáveis, tá? E aí, tenho aqui a proflexão. A proflexão, gente, ela é uma mistura de projeção com retroflexão que nós vamos falar adiante, tá? Então, o proflector, o que ele faz? Ele atende a sua necessidade no outro, entendeu? Ele faz para o outro aquilo que ele gostaria que fizessem por ele. Então, eu faço para o outro e fico lá, ó, esperando ele fazer para mim. Ai, dele não fazer, sabe? Então, aquele outro nem me pede que eu faça, mas eu faço. Ele nem me solicita ajuda, mas eu vou lá e ajudo, mas depois eu cobro, né? Então, eu atendo a minha necessidade, então eu projeto no outro que eu quero e me satisfaço no outro, tá? Então, a pessoa identifica a necessidade, mas mobiliza energia e parte para a ação fazendo ao outro o que gostaria para si.
e então espera que o meio possa satisfazer a sua necessidade enviando de volta o que lhe foi oferecido. Entendeu? Então, o bloqueio é nessa interação, pois ele troca, né? A troca se dá com o outro de maneira que não se reconhece o outro com as suas necessidades. Eu não reconheço as necessidades do outro, eu vou lá fazer para o outro as minhas próprias necessidades, né? Eu faço as minhas necessidades e cobro que o outro, tá, faça de volta por mim. Então, o proflector é uma pessoa que vive frustrada. Ele vive frustrado, tá? Nunca é troca genuína, e sim projeção das necessidades individuais no outro, esperando prontamente os pagamentos por esse contato, tá? Então, assim, se tem um colega lá estudando, eu vou lá, sento e ajudo, mas na verdade eu queria que ele me ajudasse. Eu ajudo ele, mas eu já esperando assim, não, eu vou ajudar ele para. Eu quero ser ajudada, então eu faço e fico lá esperando para ver se ele vai me ajudar. E o outro que nem me pediu, que nem me solicitou, tá achando que você tá lá fazendo de bom grado, né? Ele tá lá de boa, tranquilo, não sabe dessa exigência, né? Ele não devolve. E aí o outro fica com raiva, fica frustrado, tá? Então, a gente tem que estar também muito atento enquanto terapeuta, pois se eles projetam, né, e fazem por nós, esperando que a gente faça por eles, então a gente tem que estar, assim, muito, muito, muito atento. Porque senão, facilmente, esses tipos de cliente, eles vão se sentir rejeitados, vão se sentir que você não dá devida atenção, que você não dá devida importância ao problema deles. Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado com esse tipo de cliente, tá bom? E aí, tentar mostrar para ele que a necessidade é dele, não é do outro. E que ele pode fazer pelo outro, mas ele não precisa necessariamente esperar, né, que aquilo seja devolvido, né? Então, é esse mais ou menos o caminho. Pode passar, por gentileza? Nós temos a retroflexão, né? A retroflexão é aquela pessoa que identifica a sua necessidade, mobiliza energia, só que em vez dela gerar essa energia no meio, ela volta para ela mesma. Tá? Então, a pessoa identifica a necessidade, mobiliza energia, mas não consegue ir para a ação e interagir com o meio. Então, ela bloqueando a energia em si, buscando satisfazer o seu contato consigo sem ir ao meio. Vou dar um exemplo para vocês. Adolescentes que se autolesionam, não é? Que se cortam. Então, aquela raiva que eu sinto do meu pai ou daquela situação, em vez de eu descontar e levar a energia para o meio, eu bloqueio ela em mim e me lesiono, tá? E jogo toda aquela raiva, toda aquela energia em mim mesma. O comportamento suicida é um tipo de retroflexão. Nós, gestalt terapeutas, vemos, né, o suicídio como um tipo de retroflexão. Então, o bloqueio dele está lá na ação, porque não vai para o meio, ele tenta atender a necessidade nele mesmo. Então, toda aquela energia que ele deveria jogar no meio, ele joga contra si mesmo, né? Tem um autor que até fala que a gente, Ponciano fala, né? A gente se torna inimigo de nós mesmos. Então, é um processo que é lento, né? Um processo terapêutico lento, né? Que o cliente muitas vezes evita, sabe por quê? Porque ele tem aquela crença de que o meio não vai fazer, ou então eu preciso fazer tudo sozinho, sabe? Em algum momento, o cliente que retroflete, em algum momento, ele solicitou desse meio e ele não teve, ele solicitou desse meio e ele não teve, ele solicitou desse meio, e aí ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho, e ele não consegue também jogar essa energia no meio e ele joga contra si, tá? Podemos passar para frente? O egotismo, que está muito relacionado, né, com o funcionamento narcisista, né?
Então, a pessoa, ela só consegue perceber a sua necessidade, vai ser aquele cliente que você vai atender e ele vai querer naquela hora, naquele dia, ele não quer saber porque ele precisa, porque ele é mais importante, como que você não pode fazer isso, né? É aquele cliente que vai chegar no seu consultório e vai olhar para o seu consultório e vai falar assim, nossa, seu consultório é esse? Nossa, mas podia ser um pouquinho mais bonitinho, né? Então, ele vai estar o tempo todo desqualificando, né? Ele vai te desqualificar o tempo todo, ele vai te testar o tempo todo. Então, ela é uma pessoa que tem uma fixação na sua própria necessidade, ela não consegue vivenciar o meio como possibilitador de satisfação, não identifica a necessidade do outro, tá? E ela vai com a energia para o meio e ela cobra, ela exige que esse meio atenda às suas necessidades de pronto, né? Porque ela é mais importante que todo mundo. Então, o bloqueio dela é na satisfação. Então, e aí a gente enquanto terapeuta também, a gente também não pode entrar nesse egotismo do cliente, entende? Como algo pessoal, porque ele precisa daquilo, ele funciona daquela forma. E se a gente entrar nessa de devolver, entende? A gente não vai atingir um progresso terapêutico e ele vai embora. E aí, o que acontece? Nós temos que ter consciência de que é o funcionamento dele, ele precisa daquilo, tá? E aí que lá dentro tem uma pessoa pequenininha que precisa desqualificar o outro para que esse outro fique do tamanho dela. Né? E aí a gente olha para esse cliente com mais humanidade. E aí sim a gente consegue trabalhar. Então, o terapeuta precisa tolerar a desqualificação inicial, né? Esses testes que ele vai fazendo, ele vai falar para você assim: nossa senhora, você só fala isso? Ai, como é isso para você? Como é aquilo para você? Você não tem mais nada para falar, não, para gente? Nossa, isso tudo eu sei, nossa. Entende? Então, é esse tipo de cliente, né? Você vai identificando. E aí, qual que é o seu papel? Primeiro, é importante a gente criar um vínculo, mas depois é importante que você faça com que ele perceba o outro. Perceba esse outro com as suas necessidades. Você pode dizer para ele: olha, como que você acha que eu me sinto quando você fala que o meu consultório precisa ser mais bonito? Ai, Alessandra, mas você está levando coisa para um lado pessoal. Não, não estou, eu quero saber. Como você acha que eu me sinto? Como você se sentiria se eu chegasse lá no seu escritório, no seu trabalho, e dissesse que o seu escritório é feio, né? Que o seu escritório não tem tantos livros, né? E aí tentar fazer com que esse cliente, ele entre em contato com isso, que existe um outro, que tem um outro com necessidades, tá? E aí ele coloca: em casos agravados, nós temos o transtorno narcisista. Pode passar para o próximo, por gentileza. E a confluência. Então, a confluência, gente, o nome já diz, né? A gente conflui. É aquela pessoa que ela faz o contato ali e ela não quer desgarrar, né? Eu acho que, eu vou dar um exemplo, eu acho que muitos vão aí já pensar em alguém que é meio parecido, e aí eu vou dar um exemplo. Sabe aquela amiga que ela arruma um namorado, aí o namorado gosta de moto. Aí ele usa aquelas jaquetas e tal, aí de repente ela já tá usando roupa só de rock and roll, faz uma tatuagem e gosta de rock. E aí, se esse relacionamento não dá certo, ela arruma um outro namorado, só que esse namorado, ele é atleta e ela detesta, sempre detestou a academia, mas ele é atleta. E aí ela faz contato com isso e aí ela conflui. Aí ela passa a comer só comidas
fitness, ela passa a ir para academia todos os dias, ela passa a virar atleta também, a gostar desse estilo de vida e por aí ela vai. Ela conflui, ela não sabe o que é dela e ela não sabe o que é do outro. E aí, para atender, a questão de atender as necessidades, elas ficam confusas, porque ela nem sabe distinguir de quem é quem a necessidade, de tanto que ela se funde com esse outro. Tá? E ela tem dificuldade de retirada. Por quê? Porque ela gosta tanto desse contato, ela precisa tanto que ela não quer afastar. E aí pode apertar mais o Enter mais uma vez. Então, são clientes que eles têm, assim, um autoconhecimento muito empobrecido. Eles se conhecem pouco. Se você perguntar o que o cliente gosta, ele não vai saber te dizer. Você olha, do que você gosta? Ai, não sei, nunca pensei sobre isso, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Qual que é o caminho enquanto terapeuta? É fazer com que ele se conheça, né? É propor técnicas que ele se conheça, que ele entre em contato para ele poder separar, para ele poder se retirar. E aí entender que ele pode conviver, que ele pode entrar em contato, mas ele pode sair também, né? E ter atendido as suas necessidades. Então, esse é o confluente. A gente vê muito por aí. Eu tenho certeza que quando eu dei o exemplo, eu acho que vocês já pensaram em muita gente, né? Existe a confluência saudável? Existe. Né? A confluência da mãe e do bebezinho lá, quando nasce, os dois se fundem, se confluem ali, ó, e não sabe o que é mãe, o que é bebê, e essa confluência é saudável. Mas essa outra que a gente se fixa ao longo da vida não é saudável. Porque a gente não atende a nossa necessidade, né? A gente não sabe nem quem que é a gente não sabe nem o que a gente quer, nem o que é do meu, o que é do outro. Então, é importante a gente trabalhar essas questões de autoconhecimento, de saber o que eu quero, o que eu gosto, quem eu sou, né? E aí esse é o caminho. Eu não sei se... Pode passar, Denis. E aí, quando a gente fala, né? Só para fechar, gente, a gente fala muito em ajustamentos, nos ajustamentos criativos, como eu dei o exemplo de vocês, né? Para matar a fome, como eu posso me ajustar em diversas outras situações. A gente está o tempo todo fazendo ajustamentos, tá? E aí a gente também faz ajustamentos disfuncionais. Isso aqui eu vou só passar, assim, bem... passar mesmo, porque é assunto para a gente falar ó, e aprofundar por muitos e muitos dias, né? Então, a gente tem o ajustamento ansioso, o ajustamento do tipo depressivo, o ajustamento do tipo borderline e do tipo psicótico. Então, o psicótico em particular, se eu não encontro recursos em mim, se eu não encontro recursos no meio para lidar com aquela situação, eu rompo, tá? Eu passo a não fazer contato mais. Eu rompo com contato comigo e com o meio, ok? Ok. Do tipo, o ajustamento do tipo ansioso, gente, que a gente viu que tem em muitos casos, né, em pessoas introjetoras, que introjetam muito, é que ela tem uma crença, tá? Ela vai introjetando o que é do outro, vou engolindo, vou engolindo, vou engolindo. Então, ela tem muitas vezes uma crença de que porque o que é ansiedade? Existe a ansiedade saudável e uma ansiedade que nos paralisa, não é? Porque a ansiedade, ela faz a gente se movimentar, ela faz a gente se organizar, ela faz a gente se preparar, mas existe outra que a gente chama de ansiedade disfuncional, né? No qual a pessoa ela tem uma crença que ela não vai ser capaz, que ela não tem recursos e nem capacidade para lidar com determinadas coisas. E aí ela se ajusta ansiosa, né? Ela fica ansiosa, ela desenvolve ali uma tag, uma fobia. Então, é mais ou menos esse o funcionamento do tipo ansioso, tá? E aí, é trabalhar a questão do autossuporte, é trabalhar com o aqui e agora da Gestalt terapia.
né, que eu acho que eu não falei do aqui e agora. A gente não trabalha com o fenômeno que se mostra, né, no momento. Então, a gente trabalha no aqui e agora. Ai, Alessandra, quer dizer, então, que a Gestalt não considera as experiências passadas? Não é isso. A Gestalt, por exemplo, você pode trazer algo da sua infância, da sua adolescência, para o setting terapêutico, e isso está sendo vivido, não é aqui, não é agora. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que aquilo que foi vivido lá no passado, você está trazendo hoje, trabalhando aqui e agora, e com as sensações que isso emerge no aqui e no agora, né? Então, é trazer para esse funcionamento ansioso, o quê? Trazer ele mais para a concretude, né? Para o que está, de fato, acontecendo no aqui e agora, e dar o auto-suporte, né, recursos para que ele tenha condições e tire essa crença limitante de que ele não tem capacidade para enfrentar, tá? O ajustamento do tipo depressivo, a gente vai perceber muito que ele tem um pouco, assim, ele é um pouco dessensibilizado, né? Ele é um pouco projetor, né? Então, assim, porque o ciclo, nem sempre você fica só em um bloqueio, tá? Você pode surfar aí e em algum momento você utilizar desse bloqueio, em outro momento você utilizar de outro bloqueio. O ajustamento do tipo borderline, nós entendemos que é um ajustamento que está relacionado muito a dores vivenciadas, né? E muito provavelmente lá na infância. Então, se lá na infância o meio, né, era um meio de dor, eu cristalizo esse fundo, tá? E aí, quando eu sou tocada, tudo para mim remete à dor, né? Então, o borderline, para ele, as coisas é aquele cliente que tem muitas questões com relação à rejeição, e, né? Isso é mais potencializado, né? Então, ele foge ou ele ataca. Por quê? Pelo medo dessa rejeição, por medo de sentir essa dor novamente. Então, ele está cristalizado na dor. E aí a gente precisa trabalhar isso. E nós, enquanto terapeutas, quando a gente tem um paciente com esse tipo de ajustamento, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer gesto que a gente faça, né, qualquer movimento que a gente tem, ele pode ser entendido, sim, como um processo de rejeição. Então, gente, a Gestalt terapia, ela é muito ampla, são muitas coisas que eu poderia estar falando aqui para vocês. Eu quero trazer essa questão, né, porque da Gestalt terapia e a contemporaneidade, porque nós estamos vivenciando, né, em tempos de pandemia. E aí a gente tem feito o quê? Ajustamentos, né, criativos, para a gente lidar até com a maneira de atender o nosso cliente. Então, muitos psicoterapeutas, né, eu quase, não posso falar por mim, eu quase não atendi online, eu tive só uma paciente que eu atendi online, mas eu acho que isso é uma grande, a nível Brasil, todo mundo está utilizando, né, se utilizando dessa nova ferramenta, né, desse ajustamento aí criativo, para a gente poder estar amparando e acolhendo esse outro, né, nas suas dores. A gente, enquanto Gestalt terapeutas, a gente perde em algumas coisas, porque a gente precisa fazer a leitura do fenômeno como um todo, né? A gente perde, às vezes, a expressão do corpo, mas também a gente tem que olhar que a gente também pode ter ganhos, no sentido de que, se eu faço esse atendimento online, eu tenho possibilidade de conhecer melhor o meio do meu cliente. E o meu cliente, ele tem condições de mostrar mais esse meio para mim,
né? Então, se vocês estão trabalhando alguma coisa, ele fala, nossa, olha aqui aquilo que eu te falei, deixa eu te mostrar isso, deixa eu, né, esse aqui, esse objeto, que tem um significado para mim, um sentido para mim, é a gente se valer dessas coisas. E, em tempos de pandemia, o que a gente pode pensar em termos de contato? Será que agora nós estamos mais, né, ficando mais reclusos, sem tanto contato com o meio, né, sem estar em relação e solicitando tanto esse meio? Será que nós não estamos mais em contato conosco? Será que a gente não está, mesmo que sem querer, olhando mais para as nossas próprias questões, né? E aí também lidar com esse outro que antes eu tinha uma convivência menor e agora eu tenho uma convivência intensa. Como tem sido isso para mim? Lidar com esse marido que eu via só no final do dia, que a gente só tomava um banho, jantava, conversava ali meia dúzia de palavras, e hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver com ele, né, um tempo muito maior que antes. Então, assim, eu acho que dentro dessas possibilidades que hoje estão sendo nos oferecidas, eu acho que a gente tem que ter abertura para um novo e um olhar de si mesmo, um olhar para o outro, né? Então, a gente tem que fazer disso uma experiência, né? Uma experiência. Entrar em contato com isso para que a gente possa identificar também qual que é o nosso olhar, como é para nós estar, né? Nesse lugar. É fácil? É difícil? Como eu tenho me comportado diante desse cenário? Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente estar mais em contato, né? E isso é muito bacana. Porque quando eu entro em contato, eu consigo identificar melhor aquilo que eu preciso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. E muitas vezes consigo também identificar o que eu não dou conta, qual é o meu limite, né? Inclusive nessa relação com o outro, qual é o meu limite? Qual é o limite do outro? Será que esse outro, será que eu não estou colocando meus limites? Será que eu estou invadindo o limite do outro e o outro está invadindo os meus limites? Né? Porque eu tenho percebido assim que apesar da pandemia e para além disso, no sentido de que não, a pandemia ela não impediu. Para nós, psicólogos, eu falo por mim, eu não tive problemas, gente, na clínica com relação à pandemia, no sentido de não ter clientes. Muito pelo contrário, e eu acho que isso vai de encontro muito a esse movimento de estar em contato, sabe? Né, da pessoa se olhar e falar, putz, nossa, peraí, eu preciso olhar para isso aqui. Ou então, nossa, essa relação aqui tá horrorosa. Meu Deus do céu, não. Eu preciso olhar para essa relação. Eu não me dava conta de que meu casamento estava desse jeito. E hoje eu consigo me dar conta. E agora que eu me dei conta, eu não consigo mais ter aquele olhar que eu tinha antes. E aí eu procuro a terapia, né? Então, eu acho que esse movimento, ele está muito crescente, no sentido de ir se dando conta de muitas coisas com a questão da pandemia, né? Então, eu espero que minimamente eu tenha contribuído de alguma forma, eu tenha feito com que vocês conhecessem um pouco mais da minha abordagem e daquilo que eu acredito, né? Daquilo que eu falo que ser gestalt terapeuta é um estilo de vida, tá? Que a gente escolhe. Então, e eu gosto muito, sou apaixonada. Então, fico muito feliz de falar sobre isso.
Peço desculpas pela minha didática ou por alguma coisa que eu, né, tenha falado, mas me coloco à disposição de vocês. Quero agradecer, né, o convite da professora Dulce e estou à disposição caso algum de vocês tenha alguma pergunta. Ai, obrigada, ótimo, que bom, fico muito feliz. Eu estou à disposição, eu gosto muito dessa troca. Eu estou com alguns livros aqui, gente, peraí, que eu vou mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ó, a gente chama ele de THG, tá? Esse livro foi que deu início lá em 1951 com esse termo aqui, ó, Gestalt terapia. Então, foi o primeiro livro que foi de Peirce, Hefferle e Goodman, tá? Tô te dando aqui umas... Mas a gente tem outros, ó, de pessoa a pessoa, que vem falar da relação dialógica, porque a Gestalt, ela se dá através do diálogo, nessa relação dialógica. Então, o Heister, ele vai falar muito dessa dialogia de Buber, né, do entre dessa relação. Aqui eu tenho pôster e pôster, tá? Que ele vai falar um pouco, né, das bases filosóficas, né, dos conceitos, das funções de contato, ele vai trazer. Tenho aqui o Yonter, que vai falar processo, diálogo e awareness, tá, gente? Esse livro é muito bom. Esse aqui também, Gestalt, uma terapia de contato. Ele inicia, tá? No início dele, ele vai falando um pouquinho da história da Gestalt, como que ela começou, o que aconteceu com o Peirce, que ele era psicanalista, e ele vai detalhando, né, como que ela chegou na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e ela vai trazendo também alguns conceitos. Eu tenho esses dois aqui, que é de uso meu mesmo, que é Gestalt e grupos, e esse aqui, ó, gente, para quem quer trabalhar com crianças, ele é referência, tá, no atendimento infantil, que é Gestalt Terapia com Crianças, da Luciana Guiar, tá? Então, assim, eu me coloco à inteira disposição, né, caso vocês queiram, a gente pode montar um grupo de estudos, eu sou super a favor disso. Eu acho que a gente precisa estudar mesmo. Psicologia é um curso na qual a gente nunca deixa de estudar e de se preparar, né, de se atualizar. Então, me coloco à disposição, né, de vocês e das perguntas, por favor. Ah, obrigada, Samila. Obrigada. Professora, Uhum. primeiramente, muito parabéns pela palestra, assim, eu adorei, mesmo não sendo meu curso, eu aprendi muito aqui. E eu anotei aqui que a Ana Carla tinha feito uma pergunta, se não me engano, quando a senhora estava falando de... Eu não lembro o termo certo, mas algo que me lembra egoísmo. Ela perguntou se seria transtorno de personalidade narcisista. Não me lembro se foi exatamente nesse momento, mas... O egotista. Isso. Então, em casos mais graves, né, a gente utiliza essa terminologia de transtorno narcisista, de personalidade narcisista. Mas existem funcionamentos que é da ordem, tá? Da neurose mesmo, entende? No qual é aquela pessoa que ela só olha para ela. Ela não é o narcisista puro, realmente um transtorno de personalidade, mas que ele tem um funcionamento na qual ele não consegue ver a necessidade do outro. E ele acha que o mundo tem que atender às necessidades dele a pronta e a hora. Então, é aquela pessoa que quer as coisas do jeito dela e ela acha que todo mundo tem que servir. Ela não pode esperar numa fila, ela acha que ela tem que ter o privilégio de ser atendida primeiro. Ela é aquela cliente que ela vai mandar uma mensagem para você dizendo que não vai poder ir, e aí você vai propor, ela fala, não, eu quero tal dia e tal hora.
Entendeu? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Porque o transtorno de personalidade já é algo que a gente tem que ter mais critérios, né? Mais critérios para que a gente possa realmente dizer que é um narcisista. Mas é um funcionamento, né, mais egotista que aparentemente nos traz traços, assim, é como se tivesse traços do narcisismo, tá? Não sei se eu respondi. Ah, não sou dessa área, porém sou apaixonada em psicologia, eu também. Ai, que bom, que bom. Mas alguém, gente, está com alguma dúvida? Ai, obrigada, obrigada. Sou suspeita, quero só angariar gestalt terapeutas aqui para mim. Que bom. Futuros colegas de profissão. Que bom. Obrigada, Nara. Neliane, obrigada. Obrigada. Tô só lendo os comentários, gente. Ninguém quer perguntar? Obrigada, Denis. Obrigada, Denis, pela ajuda. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Ai, que bom que a professora Fernanda está fazendo isso aí com vocês. Fico feliz, viu? Obrigada, gente. Então, deixa eu só